Desde que as inteligências artificiais passaram a ser mais presentes no nosso dia a dia, muito se falou sobre o roubo de empregos tanto na área artística quanto do comércio como um todo. Entre essas áreas artísticas estava a dublagem, né? Que recentemente tem tido uma certa movimentação dos dubladores contra as inteligências artificiais. Mas será que realmente a dublagem pode acabar para a inteligência artificial? Iluminados Gustavo falando. E como eu disse, desde que a inteligência artificial começou a ser muito presente no nosso dia a dia, muito tem se falado sobre o roubo de trabalho, né? Principalmente quando surgiram aquelas inteligências artificiais que geravam texto, imagens, áudio, que aí afetou um pouco ali o lado mais artístico das pessoas, né? Então muito foi se falando sobre o roubo de trabalho de outras pessoas. E recentemente eu estava circulando na net, navegando na net, quando eu me deparei com um desses vídeos. Oi, eu sou a Bianca Alencar, dubladora da Mabel, e eu quero a dublagem viva. No começo eu achei que era apenas uma hashtag como a do Marco Ribeiro, né, que ele tem a hashtag Valorize a Boa Dublagem. Porém, outros vídeos começaram a aparecer de outros dubladores falando a mesma coisa. Eu quero a dublagem viva. E, obviamente, eu fui procurar, né, saber o que era essa dublagem viva, né, esse movimento dublagem viva. Eu fiquei esperando até que outro vídeo aparecesse na minha For You explicando o que era, né. E aí eu me deparei com um vídeo do Wendel Bezerra, um dos maiores dubladores que nós temos atualmente, né, da voz do Bob Esponja, do Goku, do Bear Grylls, do Edward Norton, entre vários outros personagens, explicando o que é o movimento dublagem viva. Então bora dar uma olhada aqui neste vídeo, que eu acho que é muito importante, tendo em vista que a dublagem é uma das melhores coisas que a gente tem na área do entretenimento aqui do Brasil. Então bora dar uma olhada e ver e tentar entender o que é este movimento. Se você acompanha dubladores, perfis de dublagem, vocês devem ter visto um monte de vídeos de dubladores falando eu quero dublagem viva. O que é isso? O que está acontecendo? O que é? Dublagem viva é um movimento mundial dos atores de voz, né, de dubladores, estão preocupados com essa coisa de inteligência artificial substituindo as vozes. Isso é uma coisa que tomou conta da internet, né? Muitos e muitos e muitos vídeos. Teve um vídeo famoso do Castanhari, né? Gente, ou seja, que nem acompanha dublagem, que não sabe nada e tal. O vídeo do Castanhari, imagino eu que seja o corte do Podpah, né? Onde o Castanhari falou sobre a inteligência artificial está evoluindo muito rápido e a dublagem seria uma das primeiras a rodar, né? Tipo assim, acabar de vez. Já que já tinha vídeos do YouTube que estavam sendo dublados por inteligência artificial. Tem até um do Manual do Mundo, que o Castanhari usa de exemplo, onde o Iberê foi dublado em inglês e tá, tipo assim, perfeito, sabe? Você assiste ali e você... Pô, é em inglês o vídeo, mas não é dublado por inteligência artificial. Então imagino que seja isso, esse vídeo que ele está falando. Já viu vídeos com vozes automatizadas, sintetizadas, né? A dublagem viva, ela fala especificamente da dublagem feita por seres humanos. Se trata daquilo que você não vê. Quando você assiste a um filme, você não vê toda a vida que foi colocada dentro do estúdio. 30, 40, 50, 60 pessoas envolvidas, às vezes até mais. Adaptação de texto, quando a gente para e fica discutindo. O dublador tem umas... Porque realmente quando a gente está assistindo um filme, está assistindo alguma coisa, a gente para para reparar só no ator que está ali, né? A gente nem pensa sobre a dublagem. Às vezes, quando você conhece um dublador, você até fala, é o mesmo dublador do personagem e tal. Mas a gente não para para pensar que tem um segundo trabalho ainda maior, talvez, do que o próprio processo de gravação e atuação do filme, né? Já que tem todo o processo de atuar ali apenas com a voz e ainda dar as entonações certas, tem trabalho de mixagem, tem todo o trabalho da direção ali, então é um trabalho muito grande que a gente acaba até nem ligando ou até não reparando que existe, né? Que a gente acha que é só chegar na frente do microfone, ler o script ali e tá pronto. E não é, tem que dar as entonações, tem que atuar com a voz. Imagina o que é atuar com a voz. Eu mal consigo fazer mini atuações aqui no YouTube, imagina atuar com a voz. É uma coisa assim de outro mundo mesmo. Sugestão, o técnico tem outra, o diretor tem outra, o tradutor traz uma... A gente quebra a cabeça, a gente fica colocando ali realmente a nossa alma, a nossa inteligência natural para saber como comunicar da melhor forma. Então, para isso, é necessário realmente uma sensibilidade, uma percepção artística que as máquinas não poderão substituir. A nossa ideia como dublador
como dubladora, é exatamente isso, tocar na sua alma. Realmente nunca vai ter uma inteligência artificial que vai fazer com que a gente tenha o mesmo carinho pela voz do que por um dublador em si, né? Porque por mais que a gente esteja assistindo ali e tal, e esteja imerso naquilo, a parte do carinho que a gente tem pelos desenhos é por causa das vozes, né? Não é nem tanto assim por causa do desenho que tá ali, no caso, falando de desenho animado, né? Porque de filmes até vai ali um pouco pelo ator e tal. Mas no desenho animado, tipo o Bob Esponja, por exemplo, vai muito pela voz que o Wendell faz, que é uma voz muito caricata e é uma voz única que eu acho pouco provável que vai ter outro dublador que vai conseguir fazer algo minimamente parecido e que fique tão bom quanto a que o Wendell faz. O diretor pede para um dublador repetir uma fala 15 vezes, 20 vezes, porque não se trata apenas de copiar, de imitar. A emoção que toca um coreano, ela é diferente da emoção que toca um brasileiro na sua forma de comunicar. Sim, realmente uma dublagem feita por inteligência artificial vai ser muito mais robotizada do que uma feita por seres humanos, né? A inteligência artificial vai ser mais uma tradução do que uma versão. Tanto que aqui no Brasil a gente fala versão brasileira, né? Já que a gente passa toda uma imersão ali como se o filme tivesse sido gravado aqui no Brasil mesmo. Então as dublagens são feitas com uma versão brasileira e não uma tradução, uma adaptação. Já com a dublagem por IA seria algo mais traduzido, seria aquilo que vamos supor, um diretor escreveu ali e colocou para IA poder ler, vai ser aquilo que ela vai ler, ela não vai adaptar para um meme que esteja no momento, né, esteja mais hypado, ou para uma gíria que falariam em tal região, não vai ter isso, vai ser aquilo que está escrito para ela ler. Já com os dubladores originais, né, os dubladores reais, rola uma adaptação ali várias vezes de desenhos diferentes, né, ou séries diferentes, ou referências que só tem aqui no Brasil, que não tem lá fora. Então isso tudo é uma coisa que a inteligência artificial não vai conseguir fazer, mas que o ser humano consegue fazer e brilhantemente, né? Mas abrindo um parênteses aqui, tem algumas pessoas que falam que a inteligência artificial nunca vai conseguir fazer as diferentes entonações e coisas que um ser humano consegue fazer. E eu acredito que isso não seja verdade, já que dá sim para a inteligência artificial fazer diferentes entonações. Porém, é aquele negócio, né? Vai ficar muito robotizado. Então pode sim que ela faça uma expressão de choro, né? Uma atuação ali de choro na voz, mas ao mesmo tempo talvez dê para perceber ali uma certa artificialidade, nem sei se essa palavra existe, na voz dela, né? Mas mesmo assim eu acho que é bem provável que a inteligência artificial vá conseguir sim fazer diferentes tons de voz e diferentes entonações também. A dublagem brasileira é conhecida como uma das melhores do mundo, a melhor, especialmente por essa questão da gente adaptar. Yu Yu Hakusho, por exemplo, jamais seria Yu Yu Hakusho e jamais marcaria gerações. Realmente esse desenho tem mais adaptação brilhantemente feita, com uma direção, com uma percepção do que funciona e do que não funciona, de entender até a psique de cada personagem para que aquilo seja vertido, por isso que se chama versão brasileira. Foi o que eu acabei de falar. Não é tradução brasileira. Uma IA vai ficar uma tradução e não uma versão. Transcrição brasileira. Vai ficar muito mais robotizado do que um ser humano fazendo. Para ver algo, é preciso ter alma, sensibilidade e especialmente saber comunicar de um ser humano para outro. E é por isso que a gente defende a dublagem viva, e isso não é lutar contra a tecnologia, isso é impossível. Até porque eu acho que a tecnologia, especialmente a inteligência artificial, no caso da dublagem, ela pode vir a somar bastante, a acrescentar, a melhorar todas as áreas, né, do comércio, de modo geral, dá para a inteligência artificial agregar e não roubar os mas sim de regulamentar para que ele possa fazer com que a nossa profissão, o nosso trabalho fique ainda melhor. Isso é algo importante frisar, né? Porque quando o Castanhari foi no Podpah e falou sobre inteligência artificial, ele falou de uma maneira um pouco desesperada, né? Digamos assim. Então muita gente começou a falar mal dele, falar mal do que ele estava falando, por achar que ele queria acabar com a inteligência artificial. Ele e todo mundo que falou sobre a inteligência artificial indo contra ela. E não é questão de simplesmente acabar com elas e não evoluir, porque isso é um processo humano natural, né? Fazer evolução e começar a evoluir de uma hora para outra, assim, do nada e tal.
Mas é um processo natural, então não dá pra gente impedir isso, mas regulamentar para que ela não saia simplesmente roubando emprego de todo mundo é algo importante, né? Já que a inteligência artificial está evoluindo de maneira muito rápida, e o que o Castanhari falou no Spotify e o que o Wendel está falando agora é de dar uma leve freada ali para pelo menos não roubar os empregos de todo mundo assim de uma vez, e mais ou menos aos poucos assim, e também quem sabe até regulamentar aonde ela deve ou não ser utilizada, se as IAs devem ou não ser utilizadas dentro do entretenimento ou no comércio, né, no supermercado, algo do tipo, sabe? Então talvez seja mais para regulamentar e não acabar de vez. Não é algo que todo mundo que é contra as IAs fala, né? Não é questão de simplesmente acabar com elas de uma vez. Mas aproveitando que o Wendel falou sobre regulamentação, bora dar uma olhada agora no vídeo do Guilherme Briggs, que ele foi perguntado sobre as inteligências artificiais, né? O Guilherme Briggs também é um dublador, ele fez o Superman, fez o Buzz Lightyear, o Grinch do Jim Carrey e vários outros personagens que vocês devem conhecer com certeza. E ele foi perguntado sobre isso e ele falou de uma maneira mais geral para o meio artístico. A inteligência artificial, ela tem que ser realmente, tem que ter algum controle, porque senão ela vai tirar o trabalho de desenhistas, animadores, artistas, dubladores, cantores, de um monte, uma fatia enorme do mercado, de artistas em geral. Né? E eu acho que assim, a gente não vai querer ficar comendo só comida processada, fast food, que a inteligência artificial acaba sendo isso. E eu também fico muito desgostoso com a inteligência artificial roubando, por exemplo, o estilo dos artistas e usando sem descrição, entendeu? Então eu acho que tem que ter alguma forma de regular isso, senão vai virar bagunça, né? Eu acho que a dublagem pode acabar, não sei. Não sei se ela vai conseguir recriar totalmente, mas se ela conseguir recriar e tomar o trabalho dos dubladores, vai ser muito triste. Eu vou fazer outra coisa da minha vida? Vou, mas vou ficar triste, entendeu? Realmente acabar de vez com a dublagem, eu acredito que não, porque ainda vão ter pessoas que vai preferir a dublagem por seres humanos, né? Então provavelmente não vai acabar, mas vai virar aquela coisa meio... o filme vai anunciar que é dublado por pessoas reais, sabe? Então vai ser um extra do filme, e aí provavelmente ele vai ser vendido mais caro ou algo do tipo. Mas vai ser uma coisa mais rara de acontecer. Não vai acabar de vez, mas vai ser aquela coisa de 1 em 1 milhão de filmes do ano vai ter uma lá dublado por pessoas reais. Mas acabar de vez eu duvido um pouco, né? E essa questão de ficar realmente triste com isso faz sentido, porque não é só os dubladores que vão rodar, né? Vai rodar todo mundo que trabalha dentro de um estúdio de dublagem, desde a faxina até quem de fato dubla. Então vai rodar geral no meio artístico e fora dele, né? Eu acho que assim, a dublagem é tipo comida caseira, entendeu? É feita com arte, é um artista, um cara que faz um desenho, ele tá fazendo ali com a mão, com a alma do artista, e se tirar isso dele para uma máquina ficar recriando isso várias vezes, não acho legal, não gosto. O Briggs aqui ele falou sobre os artistas de modo geral e eu concordo com tudo que ele falou, e boa parte disso é porque eu sou de certa forma desenhista, né? Tanto desenhista copista, digamos assim, aqui eu desenho, por exemplo, o Gumball, por exemplo, eu desenho ali e tal, mas eu também crio desenhos, eu crio roteiros, eu escrevo. Então você ser algum desenhista ou roteirista, tendo IAs que podem fazer a mesma coisa que você de maneira muito mais rápida e de graça, acaba deixando com que você dentro do mercado seja quase que nada. Então se eu quiser ser roteirista ou se eu quiser ser desenhista profissional, eu vou ficar muito lá atrás do que as IAs, né? Porque uma empresa escolheria uma pessoa para fazer isso de maneira mais devagar e pagando, ao invés de escolher uma IA que pode fazer de graça e muito mais rápido? Você escreve ali no ChatGPT um texto, pedindo um texto e vem na hora para você. Já você pedir um roteiro para um roteirista, vai demorar um certo tempo até ele pensar a ideia, elaborar, escrever, reescrever, adaptar tudo. Então vai demorar um tempo muito maior do que numa inteligência artificial. Isso é muito frustrante para quem quer fazer parte desse mercado de alguma forma. Dentro ou fora do entretenimento, você vai ficar muito para trás do que uma inteligência artificial. Esse mês eu espero fazer um vídeo lá no meu canal secundário, né, que já estava mais do que na hora de eu começar a gravar para ele, falando mais sobre a inteligência artificial de uma maneira mais ampla do meio artístico, né? Porque ainda tem alguns dubladores que mencionaram pontos importantes. O próprio Cláudio Galvão, também é outro dublador mega conhecido, dublador do Capitão, do Mega Man e tal. Ele tem um podcast onde ele falou um pouco sobre inteligência artificial na dublagem e tem uns pontos lá muito interessantes de serem mencionados, só que se eu colocar aqui vai ficar um vídeo imenso
Então eu vou fazer um vídeo lá no outro canal falando mais sobre a inteligência artificial na dublagem e em outras áreas do meio artístico, né? Porém, antes de acabar esse vídeo, tem um outro dublador que ele também fez um vídeo da dublagem viva, só que ele deixou na descrição um link de um abaixo-assinado contra a inteligência artificial na dublagem, que eu achei muito interessante e eu inclusive já assinei. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês irem lá assinar, porque a meta deles são 50 mil assinaturas e eles estão com 35 mil. Então todo mundo que puder ir lá assinar e depois compartilhar para outras pessoas também assinarem, vai ajudar demais. Só precisa do seu nome e de um e-mail, então se você tiver mais de um e-mail, talvez isso ajude também, né? Mas vai lá e assina, porque é muito importante, apesar de ser algo europeu, né? Aparentemente são os dubladores europeus são os dubladores da Europa que fizeram esse abaixo-assinado e, apesar disso, pode sim ajudar o resto do mundo todo do ramo da dublagem a conseguir começar a ficar ali contra as inteligências artificiais de maneira mais forte, né? Começou no dia 22 de novembro de 2023, mas ainda dá para você ir lá assinar. A meta deles são 50 mil assinaturas, eles estão com 35 mil e eu sei que a sua assinatura vai ajudar demais. Então quem puder, vai aí no link da descrição e assina lá, porque é muito importante. Eu já assinei, agora estou apenas compartilhando com vocês. E quem puder também compartilha com outras pessoas. Mas deixe aqui nos comentários o que você acha sobre isso tudo. Você acha que realmente a dublagem pode acabar? Eu já falei que eu acho que não, mas vai ser algo muito raro. Deixe aqui também outros vídeos que você quer que eu traga aqui no canal, outros assuntos que você quer que eu comente, que é muito importante para mim ter o feedback de vocês e saber o que vocês querem que eu traga aqui no canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, estamos quase chegando aos 600 inscritos e eu conto demais com a ajuda de vocês para isso chegar o mais rápido possível. Só apertando o botão de inscreva-se e depois no sininho da notificação para você não perder os vídeos que saem 3 vezes por semana. Então são 3 vídeos fresquinhos ali para vocês que vai sempre estar te notificando assim que você ativar o sininho, ok? E não se esquece de deixar seu like e compartilhar este vídeo em alguma rede social, Facebook, Instagram, WhatsApp. Ajuda demais no engajamento desse vídeo, do canal como tudo, e também ajuda na divulgação sobre esse movimento dublagem viva. E na hashtag valorizem a boa dublagem, né? Então é isso, até a próxima, falou e fui!